Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 12. A partir do verso de número 35. Você que nos visita, Deus abençoe você grandemente. Deus abençoe você que nos assiste em casa também, pelo YouTube, pelo Facebook. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Enquanto você abre também a sua Bíblia, quero compartilhar a alegria com a igreja que temos aí de termos comprado as duas casas da esquina, aqui na Genor com a 7 de setembro. Compramos, mas assim, a gente precisa terminar de pagar, né, meus irmãos? E nós cremos que esse não é um projeto do conselho da igreja, mas um projeto de Deus para a vida da nossa comunidade. Pode ser que eu e você desfrutaremos desse novo espaço, mas nós temos certeza que os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos pré-adolescentes e as nossas crianças, sem dúvida alguma, experimentarão esse novo lugar de culto para atender as demandas da nossa comunidade e proclamarmos o Evangelho aqui nessa cidade. Então participe fazendo a sua oferta, lembrando de colocar 15 centavos ao final da sua oferta, para que esse dinheiro seja direcionado à quitação dessas parcelas. Nós temos aí pelo menos 5 parcelas de quase 50 mil reais todos os meses, até dezembro. Então, tenho certeza que se Deus nos deu uma palavra, Ele também vai abençoar você para que você possa contribuir. Minha oração é para que Deus prospere a sua vida, não para que você seja egoísta, mesquinho, mas para que você seja generoso cada vez mais e o reino possa avançar. Lembre-se também, meus irmãos, das nossas ofertas missionárias. Importante também sermos fiéis com o avanço do Evangelho no mundo, cuidando daqueles que estão lá no fronte de batalha. Coloque 1 centavo ao valor da sua oferta missionária e dízimos também como nossa responsabilidade fidedigna como membros da nossa igreja. Contribua, faça parte em nome de Jesus e compartilhe aquilo que Deus tem compartilhado com você. Lucas 12, a partir do verso de número 35, diz assim a palavra do nosso Deus: estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier e bater. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles, se os encontrar vigilantes. Porém, considerem isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então Pedro perguntou: Senhor, essa parábola é só para nós ou também para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se?
Virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Mantenha a sua Bíblia aberta, vamos orar ao nosso Deus nesse instante. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra, palavras do Senhor, a qual temos oportunidade de ler e ouvir na íntegra. E que o Senhor continue falando aos nossos corações. Nós não queremos endurecer os nossos ouvidos, as nossas mentes, mas crer que esse dia já estava escrito na tua história para nós, para que o Senhor acrescente em nós o ensino fiel das tuas sagradas escrituras, e nós possamos viver ela para a honra e glória do teu nome. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. O que deixa você preocupado com o dia de amanhã? Você está aqui nesse culto, domingo à noite, final do mês de julho, mas o que preocupa você em relação à sua segunda-feira? Quais são os desafios que tiram a sua capacidade de focar hoje? Quais são as pendências que você terá que resolver essa semana, que traz a você um desafio grande de se concentrar na palavra de Deus, nos louvores que foram cantados, na palavra que foi lida em conjunto? Talvez você está aqui, mas não está aqui. Você está presente / ausente. Tem cheque para compensar amanhã. Tem exame para fazer amanhã. Tem meta para bater essa semana. Tem cliente para visitar. Tem uma empresa para gerenciar. Tem problemas do casamento para tratar. Questões com seus filhos que você precisa resolver. Precisa mandar alguém embora. Precisa contratar alguém. O que tem chamado a atenção do seu foco? Pode ter certeza, irmãos, nenhuma delas é tão importante quanto a verdade de que Jesus voltará. E pode ser essa noite. Pode ser segunda-feira, pode ser terça-feira, pode ser quarta-feira, pode ser esse mês, pode ser esse ano, pode ser no ano que vem, como pode ser daqui 80 anos. Mas as palavras de Jesus que nós lemos em Lucas, no capítulo de número 12, são palavras as quais Jesus nos dá com tom de urgência e seriedade. Jesus, ele traz um ensino e uma verdade a qual todo crente em sã consciência deveria levar a sério todos os segundos e todos os minutos. Lucas, quando ele constrói o evangelho dele, ele coloca a parábola do servo vigilante. Na verdade é um conjunto de pelo menos 3 palavras, mas esse ensino sobre a vigilância quanto à volta dele, curiosamente logo depois do verso 22 ao verso 34, que é muito conhecido de todos nós, que fala sobre as preocupações da vida.
E em todas essas coisas pertinentes às preocupações da vida, Jesus ele diz que nós não devemos nos preocupar, não é verdade? Aquilo que a gente considera importante, Jesus está dizendo, não se preocupe, não se preocupe. Mas Lucas coloca a partir do verso 35, algo que Jesus diz que nós devemos sim nos preocupar. A gente não tem que se preocupar com o que vai comer, com o que vai vestir, se o sol vai sair amanhã. O próprio Jesus disse que são os pagãos que se preocupam com essas coisas, afinal os crentes estão alicerçados em Cristo Jesus e a confiança está nele. Mas Jesus ele diz que existe sim uma coisa que o crente deve se preocupar todo dia, que é a iminente volta de Jesus. Esse mesmo relato lá em Mateus, ele está no sermão escatológico de Jesus. Mas cirurgicamente aqui Lucas, talvez porque era propriamente médico, ele coloca isso em contraste àquilo que a gente se preocupa. Com aquilo que a gente se preocupa, Jesus diz, não se preocupe. E aquilo que a gente não se preocupa, ele diz, se preocupe. E o verso 35, Jesus ele já é contundente. Olha o que ele diz: estejam preparados com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Se Jesus estivesse falando hoje para nós, talvez ele falaria assim, olha, esteja vestido, de banho tomado e com a chave do carro na mão. Prontos para partir, é o que Jesus está dizendo aqui. Prontos para receber Ele, me receber. Prontos para a batalha, prontos para a mudança. Porque essa fala de Jesus, ela nos remete também a outras histórias bíblicas. Quando nós olhamos lá em Êxodo capítulo 12, verso 11, o povo recebendo a palavra de que partiria do Egito para a terra prometida, a instrução que ele deu através de Moisés ao povo foi: assim vocês comerão, com os lombos cingidos, ou seja, vestidos. Corpo cingido aqui é pronto, arrumado, vestido para uma jornada. Sandália nos pés, cajado na mão, comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Claramente Jesus está nos lembrando que o povo de Deus é o povo preparado para partir imediatamente. Esses somos nós. Como é que nós vivemos os nossos dias, meus irmãos? Nós vivemos como um povo preparados para partir? Na iminente volta de Jesus? Talvez nós estamos nos lembrando disso agora. Faz tempo que a gente não pensa nisso. Neemias capítulo 4, quando Sanbalate e Tobias, eles querem se levantar contra a obra da reconstrução dos muros de Jerusalém, quando Neemias volta para reconstruir os muros da cidade com o retorno do povo que estava no cativeiro. Diante da notícia de que a qualquer momento viria um exército contra os israelitas para impedir que continuassem a sua jornada de construção, Neemias vai dizer que cada um dos edificadores trazia a espada cingida nas suas vidas, nos seus corpos, e assim edificavam. Era tijolo e barro numa mão e espada na outra. Eles estavam prontos no trabalho de vigilância e prontidão simultaneamente, demonstrando um senso de urgência. E esse é o ponto principal de Jesus para aquilo que ele vai ilustrar através de 3 mini histórias, 3 parábolas.
Essas 3 histórias vão apoiar e fundamentar e talvez ilustrar, esclarecer, para que não fique nenhuma dúvida para os ouvintes de Jesus, a importância de nós estarmos prontos para partir, prontos para a chegada do Messias como Rei vitorioso de uma vez por todas. Versos 36, 37 e 38, a primeira parábola que Jesus conta é sobre os servos à espera. Façam como os homens que esperam pelo seu Senhor. A figura aqui é uma casa de um homem rico, e nessa casa tem os seus servos, os seus trabalhadores, os seus empregados. Ao voltar esse senhor rico, das festas de casamento, para que logo abram a porta quando vier a bater. Então, em algum momento da noite, esse senhor, ele vai chegar na casa. E Jesus está dizendo que nós devemos ser como esses servos, que não dormem, que não perdem o foco, que não se distraem, mas que estão atentos para que a hora que esse Senhor bater na porta da sua casa para entrar, esses servos então estarão aptos a abrir no mesmo instante. No mesmo instante. Isso que é prontidão e vigilância. Isso que é estar atento. Transporte isso, meus irmãos, para a sua vida cotidiana. Nosso Senhor Jesus é esse Senhor, nosso Senhor, nós somos servos dele, e ele está na festa de casamento. A qualquer momento ele vai bater na porta para entrar, e nós devemos estar atentos para abrir no mesmo instante. Nós estamos assim no nosso dia? Nós estamos mantendo essa vigilância, esse tipo de cuidado. Isso é não perder o foco do propósito do nosso dia a dia. Essa é a sombra com a qual nós devemos dar os nossos passos todos os dias e que muitas vezes nós não temos. E Jesus ele continua no verso 37, bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. A palavra bem-aventurado é afortunado, enriquecido, feliz. Feliz serão aqueles servos. Feliz também seremos nós, se no dia em que o nosso Senhor vier, encontrar cada um de nós vigilantes, atentos. Bateu, opa, abri a porta. É isso que Jesus ele está dizendo. E olha só, que curioso que Jesus fala aqui. Em verdade lhes digo que ele há de cingir-se, ou seja, agora esse senhor, o dono da casa, o dono dos servos, Jesus está afirmando que ele vai cingir-se, vai dar lugar à mesa aos seus servos. Não são os servos que estão se cingindo e dando lugar à mesa ao Senhor. É esse Senhor que está se arrumando, preparando a mesa, dando lugar à mesa, e aproximando-se, o servirá. A alegria de Jesus, o entusiasmo dele em ver os seus servos em prontidão, faz com que o nosso Senhor tenha a atitude de servir. E a gente viu isso ilustrado no Evangelho de João, quando Jesus prepara aquele banquete, a ceia, e ele cinge com uma toalha, pega a bacia, lava os pés dos discípulos, encaminha eles para a mesa e depois parte o pão. O próprio Jesus disse: eu sou aquele que estou entre os servos. Há uma inversão aqui completa de papéis. Aqui é o Senhor que assume a posição de servir. E ele continua:
Quer ele venha à meia-noite ou de madrugada, bem-aventurados serão eles, se os encontrar vigilantes. A gente não sabe o dia que o Senhor vem, mas o importante é que o Senhor nos encontre focados e vigilantes. Certa vez perguntaram para um cristão: o que você quer estar fazendo quando Jesus voltar? O que você quer estar fazendo quando Jesus voltar? Estar no monte orando? Que seja num domingo, num culto de ceia. No momento em que você estiver fazendo a sua vida devocional, o seu momento devocional. Esse crente respondeu: eu quero fazer aquilo que faço todos os dias, porque nunca me esqueci que a qualquer momento o Senhor baterá a porta. E aquele diz: quer ele venha à meia-noite ou de madrugada. Irmãos, nós não sabemos. Tudo que nós ouvimos não passa de mera especulação. Às vezes a gente vê noticiário na TV, as notícias na internet, e a gente fica: é agora, hein? Está chegando. Ele deixa muito claro que ninguém sabe, nem o dia, nem a hora, nós não sabemos. Mas ele vai falar que quando acontecer, vai acontecer como um ladrão que vem na calada da noite. Ninguém espera. Verso 39, porém, que é a segunda parábola que ele vai contar do pai vigilante, versos 39 e 40. Considerem isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Se você soubesse, eu não sei se você já teve a sua casa assaltada alguma vez, uma das piores coisas que pode acontecer, você chegar na sua casa e ver que está tudo revirado, mas se você estiver dentro de casa. Mas se nós soubéssemos a que hora vem o ladrão, a gente já ia estar preparado para ele, ao ponto de que ele percebendo, ele nem tentaria qualquer coisa. Mas o roubo, o furto, numa residência tão terrível, porque sempre pega de surpresa. Você está tão acomodado, tão relaxado, que você não imagina que isso vai acontecer. E Jesus, ele está dizendo a mesma coisa. Porque se nós soubéssemos o dia, a hora que Jesus viria, é fácil, né? Pô, Jesus vai voltar sexta-feira. Bom, já vou fazer um cronograma aqui de detox espiritual. Começo jejuando, maratono The Chosen, refaço todas as minhas playlists no Spotify, me retrato com quem tenho divergências e problemas, restituo com quem estou devendo. Aí Jesus chega, pronto, Jesus. A gente já fica até no telhado para facilitar o trabalho, né? Teve um movimento há muitos anos atrás de gente que achou que Jesus viria numa determinada data lá nos Estados Unidos, e eles ficaram vestidos de branco em cima do telhado da casa. Você acredita nisso? Né? O máximo que aconteceu, ficaram com insolação. Mas não é assim. Estejam também vocês preparados, verso 40. Porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Isso não é terrível, gente? Não é assustador? É a hora que você menos espera, Jesus vai vir. A hora que a gente estiver desatento, não imaginando, é o dia que ele virá. E Jesus, ele deixa muito claro: estejam preparados para esse dia. E aí Pedro, que é sempre o questionador dos evangelhos,
ele faz uma pergunta. Senhor, talvez ele estava com medo, né? Ele falando assim, e agora, né? Como que a gente lida com essa palavra de urgência de Jesus? Senhor, essa parábola é só para nós ou é também para todos? Porque assim, ou só a gente está sofrendo ou coloca todo mundo nesse balaio também. E Jesus, ele não responde essa pergunta de Pedro simplesmente com sim ou com não. Ele responde com uma outra parábola. Mas nessa parábola, Jesus ele vai dizer que essa é uma mensagem de urgência para todos. O Senhor respondeu: quem é, pois, versos 42 a 45, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Jesus ele está dizendo assim: Pedro, essa parábola é para quem é responsável, essa parábola é para quem tem liderança, mas também para quem é servo e espera fielmente no Senhor. Ou seja, é para você, é uma mensagem para todos os seus discípulos com responsabilidade, para aqueles que crerão. E aí Jesus, pela terceira vez, ele vem com a expressão bem-aventurado. Bem-aventurado aquele servo. Qual servo? Todos eles. Todos aqueles que ouviram um dia a minha palavra. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Fazendo assim o quê? Cuidando, servindo, dando sustento ao devido tempo. E nós somos aqueles, meus irmãos, que temos o alimento do qual o mundo carece. Bem-aventurado são aqueles que, quando o Senhor chegar e Ele vier e nos achar fazendo o que nós fazemos de modo rotineiro e cotidiano, mas para a glória dEle, sem perder o foco de que nós vivemos e tudo que fazemos, fazemos para a glória de Deus. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. O próprio Jesus dizendo: darei todas as coisas a esse servo. É o que Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 1, verso 3. Que em Cristo Jesus nos foi dada toda a sorte de bênçãos espirituais. Não há nada daquilo que Cristo poderia nos dar que Ele não tenha nos dado. Tudo Ele nos deu completamente, de modo que a nossa salvação, a nossa esperança, ela é de uma vez por todas. Mas o que acontecerá, verso 45, se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor demora para vir, e ele começar a espancar os seus empregados e empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se? O que Jesus está dizendo aqui é que existe um contraste com aqueles que não são fiéis e são imprudentes. Irmãos, tem muito crente, infelizmente, com um discurso parecido com o do servo que perdeu o foco de zelar pelo seu Senhor. Tem muito crente que está fazendo como esse servo. Vive a vida dizendo assim: Jesus está demorando muito para voltar. Eu, na verdade, nem sei se Ele vai voltar enquanto eu ainda estiver em vida. E olha, eu nem sei se Ele vai voltar mesmo. Talvez eu não entendi direito o Evangelho, talvez a aplicação da volta de Jesus é mais social. E quando nós perdemos esse foco, a métrica é essa: começamos a espancar as pessoas e os relacionamentos, maltratar, criar inimizade.
uma relação que se torna estritamente egoísta, briguenta. Começamos a esbanjar, comer, beber aquilo que o Senhor nos deu. Porque você pode até achar que aquilo que você desfruta é fruto do seu trabalho, mas é fruto da capacidade que o próprio Deus deu a você. Se Deus não nos der saúde, nós nem da cama levantamos. A gente se acha super suficiente até que ataca o seu ciático. Não é verdade? A gente acha que vai bombar até ter aquela cólica. Tudo é sustentado pelo Senhor. A nossa capacidade cognitiva, mental, física. Mas o que os servos estão fazendo aqui quando perderam o foco da vinda do Senhor? Eles estão se embriagando. Eles estão vivendo a vida como se não houvesse amanhã. Tem uma música da banda Resgate, que chama Depois de Tudo. E tem um refrão da música que eu acho muito bonito, que ele fala assim: viver cada dia como se eu estivesse às vésperas da sua volta. Esses servos infiéis aqui se esqueceram disso. Eles simplesmente estão ignorando, eles estão maltratando quem está à sua volta, eles estão se embriagando, comendo e bebendo, como se não fosse dar em nada. Não estão mais vigilantes, não estão. E Jesus diz que haverá consequência para esses. Versos 46 ao 48. Virá o Senhor daquele servo, em dia em que não o espera, em hora que não sabe. Jesus está reafirmando aquilo que ele já vem explicando de novo. E irá aplicar-lhes um castigo severo. É isso mesmo, gente. Receberão castigo severo, condenando com os infiéis. É como Jesus estivesse dizendo o seguinte: vocês estavam no time dos fiéis, mas a maneira que vocês têm vivido, sem colocar foco na minha volta, é um tipo de vida que os faz parecidos mais com infiéis do que com fiéis. Aquele servo, olha só que profundo e sério isso que Jesus está dizendo. Aquele servo, ou seja, nós aqui nessa noite, que conheceu a vontade de seu Senhor, nós conhecemos. Melhor era a gente não vir na igreja, não ler a Bíblia. Mas a gente que vem, que lê a Bíblia, que vai no grupo pequeno, vai no John Knox, ouve louvores, conhecemos a vontade do Senhor. Mas esse que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, não ficou vigilante, perdeu o foco, se esqueceu, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. O que Jesus está dizendo assim: olha, o povo que não conhece vai ser punido. Mas ai daqueles que sabem, ai daqueles que conheceram. Porque aí é aquela desobediência ou aquela negligência declarada, não por ignorância. E aí então ele vai encerrar dizendo: mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão.
O texto aqui, esse final, é uma advertência real. O que Jesus está dizendo é: se alguém que se diz servo vive como mundano, infiel, será julgado com infiéis. Essa é a palavra do Senhor para nós como igreja. Mas simplesmente porque as próprias obras mostraram que essa pessoa nunca foi regenerada realmente. Às vezes nós estamos na igreja por convencimento, estamos na igreja por estética moral, às vezes é status. Eu sou crente, eu sou cristão, protestante, reformado, faço parte da primeira igreja evangélica da cidade. Povo que não aceita qualquer heresia ou qualquer ensino bíblico sem destituída de base bíblica. Mas isso não significa muita coisa, se não houver a fidelidade, a prudência e a vigilância. Os crentes verdadeiros, eles ouvem esse alerta e eles não ficam com medo da punição. Pelo contrário, o crente verdadeiro, quando ele ouve essa advertência de Jesus, ele é levado à vigilância, não ao desespero. Ele é levado a reconsiderar o seu caminho, a falar: opa, talvez eu esteja me esquecendo disso. Ele não fica desesperado. E aqui tem 3 coisas nesse último trecho do texto que eu quero destacar. A primeira, que Jesus está falando, porque pode entrar num conflito, né? Mas como que eu vou ser punido se uma vez salvo, salvo para sempre? Como que eu vou ser açoitado se não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Romanos 8:1, que eu preguei hoje de manhã, inclusive. Se eu estou em Cristo, por que eu vou ser açoitado? Mas o que Jesus ele quer dizer aqui, primeiro, é que nem todo servo é servo salvo. Nem todo servo é servo salvo. No contexto do Novo Testamento, especialmente no de Lucas, se você olhar todas as histórias, você vai perceber que nem todos que externamente seguem Jesus são verdadeiramente regenerados. A gente tem um grande exemplo de Judas, que era considerado servo, apóstolo, mas era o diabo, era o inimigo da cruz. O próprio Jesus vai dizer no sermão escatológico dele em Mateus: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, aquilo. E Jesus vai dizer o quê? Nunca os conheci. Então o que Jesus está dizendo aqui em Lucas 12, no 46 até o 48, parece ser um falso discípulo. Esse que não vigia, esse que come, bebe e fica se embriagando, ele é um falso discípulo, que no fim será contado com os infiéis, revelando naturalmente que nunca pertenceu a Cristo. Mas esse texto também ele vai nos advertir sobre como serve os verdadeiros crentes como meio de perseverança. Mesmo que o servo infiel represente alguém não regenerado, a advertência de Jesus que ele faz aqui nesse texto tem função real e necessária na vida do crente, porque nós somos alertados por essa passagem, porque pode ser que eu e você estejamos vivendo a nossa vida sem a sombra da iminente volta de Jesus. Pode ser que nós não estamos cingidos com as nossas lamparinas acesas. E palavras como essa vão nos fazer retomar o foco, lembrar, se arrepender de algumas coisas e redirecionar o nosso caminhar para Cristo Jesus. Então Deus ele usa exortações e alertas como instrumentos para que a gente possa perseverar na fé novamente. Hebreus capítulo 3, versos 12 e 14,
Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. As palavras de Jesus, elas nos despertam para que a gente não tenha um coração de incredulidade. Quem é o verdadeiro salvo? Quem é o verdadeiro servo, meu irmão, minha irmã? São aqueles que ouvem a advertência e se despertam. E ficam incomodados, falam, opa, eu preciso olhar o meu coração. Eu preciso olhar isso. Porque o falso crente, ele endurece. Que bobagem falar isso num culto de domingo à noite. A gente precisa de vitória. Eu preciso que o Senhor derrote todos os meus inimigos. O falso crente, ele não quer olhar a vida dele com honestidade e falar assim, o que está desalinhado? O que eu tenho feito? Que pode ser uma desatenção real na iminente volta de Jesus Cristo. E por fim, nesse texto ainda, Jesus ele vai fazer aqui a diferenciação entre o castigo severo e a perda da salvação para o eleito. Para o crente verdadeiro, não há mais condenação eterna, meus irmãos. Isso é um fato. O castigo eterno, ele é reservado sim aos que nunca creram de verdade, mesmo aqueles que estiveram dentro da casa, porque é possível estar dentro da casa e não crer de verdade. E o que Lucas está dizendo no capítulo 12, é que o servo que na prática vive como um incrédulo, no fim é julgado como tal. E a palavra é que nós não sejamos esses servos incrédulos. E eu quero encerrar, meus irmãos, fazendo apenas uma aplicação. Na verdade é mais uma pergunta. Como eu e você temos vigiado? Eu lembro que quando eu era adolescente, uma expressão que eu ouvia muito era essa: não marque no ponto. É um ditado popular. Eu fui pesquisar a origem desse ditado, não tem uma origem fixa, mas eu imagino que era, eu pegava muito ônibus, né? Pegava 2 ônibus com frequência, Meiridota Chapadão e Alto Alegre. Passava lá na Bela Vista, onde eu morava. E algumas vezes eu marquei no ponto, distraído, avoado, ou conversando com outras pessoas, quando eu vi o ônibus passou e eu perdi. Mas e na vida cristã? Nós estamos marcando no ponto? Como eu e você temos vigiado, meus irmãos? Nós temos estado, como Jesus disse no verso 35, estamos cingidos com as nossas lamparinas acesas. Estamos vivendo o nosso dia como se estivéssemos às vésperas da iminente volta do Senhor. Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Porque nós temos, via de regra, vivido os nossos dias como se Jesus não fosse voltar. Que Deus nos ajude a nos tornarmos vigilantes, para a honra e glória dele.